Vou falar um pouquinho com vocês hoje dos princípios básicos da Gestalt terapia. Boa noite, espero que todos estejam bem, apesar, a gente estar aí com as atividades remotas, e eu estou fazendo algumas aulas de fechamento aí dos conteúdos da matéria, tudo que nós já vimos, né, nos livros que foram passados para vocês, nos textos que foram passados, nos artigos que foram passados, no livro que eu indiquei, do Hugo, e também das atividades remotas, né, que vocês fizeram. Então, passei um vídeo do Free Spears também para vocês verem como que ele atendia os seus pacientes. E eu vou passar mais algumas indicações. Nós já encerramos o semestre praticamente assim o conteúdo programático, né? Mas eu gostaria de fazer um encerramento, relembrando alguns dos principais conceitos que nós vimos durante o semestre. A Gestalt terapia, os princípios básicos da Gestalt terapia, fundamentos teóricos, né? Ela vai se fundamentar na teoria organística, que nós vimos na semana passada em exercício, foi uma das últimas aulas. Teoria de campo, do Kurt Lewin, nós falamos um pouquinho também, tanto nas aulas presenciais, como também nas atividades remotas. Holística, né, a teoria holística também, nós falamos um pouquinho dessa questão nos exercícios da semana retrasada, né, essa ótica holística, né, da Gestalt terapia. E a psicologia da Gestalt, né, as principais leis da Gestalt, que eu falei um pouquinho na semana passada, no vídeo passado para vocês, falei um pouquinho da lei da pregnância, falei um pouquinho da pregnância da forma, né, não tem uma tradução para o português, mas a pregnância da forma. Falei um pouquinho da lei do fechamento, como que eu uso essa lei do fechamento na terapia. E a gente vai falar um pouquinho desses princípios básicos, né, fundamentações teóricas aí que a Gestalt terapia possui. Ela possui algumas fundamentações na teoria organística que nós vimos, organísmica, desculpa. Nós vimos a semana passada, que foi essa teoria organísmica. Nós vimos a teoria de campo, de Kurt Lewin. Nós vimos também um pouquinho do holismo, a teoria holística e a psicologia da Gestalt. Então, ela vai ter essa fundamentação teórica e ela é constituída pelo tripé filosófico. Então, a Gestalt terapia está apoiada nesse tripé, no humanismo, no existencialismo e na fenomenologia. Né? O humanismo, a corrente humanista, que não concorda com o reducionismo do behaviorismo, a estímulo-resposta, também ela não concorda, o humanismo, né, do Carl Rogers não concorda, como seu principal representante, não concorda também com o determinismo da psicanálise. Nós vamos falar um pouquinho do existencialismo e da fenomenologia, que nós falamos, acho que foi o que nós mais abordamos aí, até porque é o termo mais abordado no livro que nós utilizamos. Um instrumento de trabalho, né, do terapeuta, é a própria pessoa do terapeuta. Então, a teoria organísmica, ela vai falar dessa autorregulação, né, entrar em contato com as nossas necessidades, investigar como está o organismo daquele cliente. Nós vamos falar um pouquinho também da teoria de campo, né, no campo fenomenológico, como está o campo fenomenológico, como é vivido esse campo pelo indivíduo, um pouquinho da psicologia da Gestalt, né, como da questão da percepção, como o cliente percebe o mundo que o cerca, a teoria holística, né, nós falamos bastante também no livro, nós vimos lá, mas tudo afeta tudo, o mundo nos afeta e o mundo é afetado também pelo indivíduo. Aí nós vamos ter uma visão um pouquinho geral dessas bases, né, filosóficas aí que rege a psicologia, a Gestalt terapia. Essa visão humanística, né, que eu preciso valorizar este homem, eu preciso ter essa visão também existencial dessa questão que implica uma responsabilidade, uma singularidade, e eu tenho que ter também essa visão, né, que eu falei que é o tripé aí, né, a fenomenologia, não só como filosofia, mas também a fenomenologia como método de trabalho. O pressuposto básico da Gestalt terapia, até coloquei isso em alguns exercícios que alguns alunos me mandou, é que
não, não interpretar, não posso interpretar. Né? O objetivo da Gestalt terapia, o pressuposto básico é nunca interpretar nada, não interpretação, esse é o pressuposto básico. E o objetivo da Gestalt é que haja uma interação. Por quê? Porque o sujeito é um sujeito fragmentado e ele precisa se integrar. Ele tornou-se fragmentado na sociedade e eu preciso fazer o quê? Essa integração. Ele precisaria se integrar. Né? Aí que vai se dar todo o trabalho da Gestalt terapia. E a Vareness, né, a tomada de consciência dele, isso é fundamental. Ele tomar consciência de si, tomada de consciência do que está acontecendo, se ele tem consciência do que está acontecendo naquele momento. A awareness, né, tem uma tradução para o português também, awareness, tomada de consciência, se dar conta, né, o que se quer. Então a Gestalt usa, em vez do porquê lá da psicanálise, né, que busca o porquê das coisas, até né, eu coloquei para vocês na semana passada, que normalmente quando eu pergunto como você está, eu pergunto como, você responde, eu estou feliz porque eu já fui no mercado. O porquê parece que ele já vem embutido aí nas questões, eu não preciso nem perguntar, as pessoas acabam respondendo. Mas a Gestalt ela não está interessada no porquê, ela está interessada em como, né? O que, né? É isso que ela está interessada, no processo. Então, a Gestalt ela usa o como e não o porquê lá da psicanálise. Não se pretende explicações, né? Tanto é que naquele vídeo que eu passei para vocês do Fries, em algum momento a paciente pergunta para ele, mas você está me perguntando? Ele falou, imagina, eu não te pedi explicação nenhuma. A pergunta que eu fiz foi como você se sente, como você está, né? O que você está sentindo, e se você tem consciência disso ou daquilo, mas eu não te pedi explicações, ele fala. Né? Então não se pretende pedir explicações, queremos entender o processo, como acontece. Não queremos justificativas, não estou buscando interpretações. Como ele se dá conta de uma determinada situação, como ele se sente em determinada gestalt, em determinada situação, e aí a gente precisa abandonar o porquê. O porquê não cabe nessa situação, quando eu quero saber a forma, como ele se sente. Então, a postura do terapeuta é aquela postura que nós vimos lá, né? Ele tem que ter aquela questão holística, ele tem que ter aquela postura relacional, ele tem que estar engajado aí no terapeuta, nesse encontro, nesse eu, tu, no aqui, agora. Isso que é importante. E a awareness, né, essa tomada de consciência, se dar conta no aqui agora, tomar consciência, ter consciência do que está acontecendo, essa consciência naquele momento presente. Então, é isso que é importante. Então, a gente tem que estar pensando nessa terapia, nessa proposta, né, de contato, que é muito diferente lá da Associação Livre da Psicanálise. Falar um pouquinho do existencialismo, né, que eu falei para vocês que eu ia falar do existencialismo. Então, vamos falar um pouquinho desse existencialismo, que é uma das bases aí da Gestalt terapia, né, fundamenta a Gestalt terapia. A raiz aí, nós podemos encontrar a raiz do existencialismo lá no Sócrates, até em Santo Agostinho, né, o significado, tentando entender a importância da existência humana, né, destacando o significado da existência humana, tentando restaurar o valor, o sentimento, a individualidade, né, sufocada pelo racionalismo, né, visto dessa maneira, como que as suas escolhas se dão. Nós vamos pensar também, depois eu vou falar um pouquinho também da fenomenologia, que vai se preocupar em entender a experiência humana tal como ela acontece, tal como ela se apresenta.
Aos existencialistas, né, não interessa aqui, interessa saber o que é interessante para eles, saber qual é a natureza humana, o que significa ser um ser humano, né? Interessa aos existencialistas estudar essa existência. Então a gente está pensando nisso. A existência, ela precede a essência, é um dos grandes princípios aí do existencialismo. O ser humano, ele não nasce pré-determinado, né? Então a gente não é como uma semente de uma uva, de uma maçã, de uma laranja. Não é uma semente que está destinada a ser uma macieira, por exemplo. Uma semente de maçã está destinada a ser uma macieira. Ela não pode mudar esse destino. Nós construímos nossas existências através das nossas escolhas no mundo. Nós podemos mudar, né? E das circunstâncias externas. Claro que essas circunstâncias externas, elas podem interferir na nossa liberdade de escolha. Elas interferem, mas elas não são determinantes. Elas não determinam a minha escolha, né? Então, um dos filósofos importantes aí, o Sartre, ele vai falar que o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o mais importante é o que nós fazemos do que os outros fizeram de nós. Então isso daí é uma frase aí bastante importante falada aí dentro dessa concepção. O indivíduo só pode ser compreendido por ele mesmo. Então a gente vai pensar que o indivíduo, ele só pode ser compreendido por ele mesmo. Cada um é o mais fiel intérprete de si mesmo. E é isso que a Gestalt coloca, né? O analista, o terapeuta não tem que interpretar, não tem que fazer sentido para o terapeuta, tem que fazer sentido para a pessoa que está falando, para o cliente. Se faz sentido para o cliente, é isso que importa. Pode não fazer sentido nenhum para mim, mas se fizer para ele, isso que é importante. Então, o indivíduo pode ser compreendido, só pode ser compreendido por ele mesmo. Cada um é o mais fiel, né, se baseia nisso, a Gestalt acredita nisso também, o mais fiel intérprete de si mesmo. Então, para a Gestalt, o cliente, ele sempre vai ter a última palavra sobre ele mesmo, é dele, né? Utilizando essa última palavra, ele tem que fazer sentido para ele, tem que fazer sentido para esse cliente, e não para o terapeuta. O indivíduo, ele é particularizado no seu modo de agir, não tem dois iguais, né? Então, pensando nesse contato aí com o ser concreto, com o individual, o ser humano único, que não pode ser repetido. Então, no processo terapêutico, o cliente, ele é levado a assumir aí essa liberdade, né, de forma responsável. Então, a Gestalt terapia vai fazer, né, o existencialismo vai buscar isso aí. Então, e a Gestalt se apoia no existencialismo de uma forma que ele é levado a assumir a sua liberdade, porém com responsabilidade. Mas para isso ele precisa se conhecer o quê? Profundamente. Senão isso não vai acontecer, né? Com conhecimento, conhecendo-se profundamente. É isso que a Gestalt vai tentar dar ao paciente, né? Habilitar o paciente. Não é ignorar o mundo, mas conviver com o mundo sem abrir mão do que o cliente tem de específico, do que o cliente tem de genuíno, que é só dele, né? Genuinamente dele. Então, o ser humano, esse é um dos princípios do existencialismo, que o ser humano nunca está acabado, ele vai estar sempre em transformação, né? Nós nos construímos a partir das escolhas, né, e somos obrigados a escolher constantemente, estamos sendo colocados diante dessas escolhas, estamos sempre assim nos reconstruindo e nos reatualizando. Então, por isso que é importante o aqui e o agora, né, que a Gestalt terapia vai trabalhar no aqui e agora, porque é o que está acontecendo, seja lá conquistando, incorporando, projetando, né, mas está acontecendo, é sempre assim, ou seja, o que está sempre existindo.
Então, ao contrário de uma pedra que não tem escolha, nós temos o homem, o ser humano, ele tem escolhas, ele pode escolher, né? Existe escolha. Então, na Gestalt terapia, o cliente é sempre alguém em projeto, caminhando em direção a algo, ele está sempre buscando alguma coisa. Agora, o indivíduo ele tem essa liberdade de modificar, porque ele é o arquiteto de si mesmo, né, de acordo com as suas convenções. Ele pode modificar isso daí de acordo com o desejo do cliente. Ele pode fazer, né, na verdade, essas alterações. Então, a Gestalt terapia, ela simplesmente vai fazer o quê? Ela vai fazer uma ponte aí entre o desejo do cliente, né? Ou seja, o projeto do cliente, o que ele quer concretizar, mas que ele consiga encontrar um equilíbrio entre o ideal e o que é possível naquele momento presente. Então, buscando esse equilíbrio entre o que é ideal e o que eu consigo, o que é possível fazer no aqui e agora, no presente, ajudando o cliente a tentar o quê? Fechar essas situações inacabadas, né, por aquela lei do fechamento que a gente viu lá também, tentando, né, evitar projetos inacabados, situações inacabadas que vão acabar atrapalhando a vida do seu cliente. Então, a Gestalt terapia, ela vai trabalhar com essa tomada de consciência. O indivíduo tem que tomar consciência, né? Isso quer dizer que quando trazemos, mesmo quando a gente traz coisas do passado, histórias bem interessantes ou úteis, ou aspirações futuras, quando nós nos vangloriamos de alguma coisa que passou, nós temos que trazer tudo isso para o aqui e agora. Temos que trazer tudo isso para o presente, porque é aqui, é no presente, é no aqui e agora que eu estou sentindo meus sentimentos. É aqui e agora que eu posso fazer essas escolhas. Eu não posso fazer escolhas lá atrás. Eu posso fazer escolhas aqui, no agora. Né? Escolhas conscientes. Então, o relacionamento terapêutico, ele é muito importante porque ele é um processo de duas vias, né? A relação terapêutica é muito importante, a gente tem que frisar isso daí, que é um processo de duas vias. Trabalha conjuntamente aí com o seu cliente. Nós vimos lá o atendimento do Fris várias vezes, eles trocavam de papéis. Eu tenho que sentir o que o meu paciente está sentindo, eu tenho que saber, eu tenho que me colocar no lugar dele, eu tenho que saber tentar vivenciar aquela situação para poder ajudá-lo. E quando ele demonstra isso através das suas interpretações, quando ele coloca a pessoa como um ator principal ali para representar suas representações, aí eu consigo enxergar melhor, o paciente consegue ver melhor o que realmente ele consegue tomar consciência. Esse trabalho, a Gestalt terapia trabalha nessa tomada de consciência. E é isso que o Fris, a gente viu ele fazendo, tentando fazer com o seu paciente o tempo todo, né? Tentando levar essa tomada de consciência para o paciente. Então, o relacionamento terapêutico é um relacionamento em conjunto ali, né? A gente viu que tem que ter essa ótica holística, né? Está disposto, e também o terapeuta tem que estar disposto, já que é uma corrente aí de mão dupla, duas vias, eu tenho que estar disposto também a estar vulnerável. Você viu que o Fris se colocou numa posição que no final ela até fala no vídeo que eu passei para vocês, ela queria que ele fosse um bebê para pegar ele no colo, abraçá-lo, né? Então ele se coloca nessa posição, ele conseguiu se colocar nessa posição. Primeiro, ela o via como uma pessoa que prepotente, arrogante, né? E depois ela queria abraçá-lo e pegar como se fosse um bebê no final da sessão. Né? Foi quando ela enche os olhos de lágrima e o Fris encerra aquela sessão. Então eu tenho que estar disposto, enquanto terapeuta, a estar vulnerável na medida em que eu convivo com os sentimentos, os medos internos dos meus pacientes. Então isso é importante, essa caminhada aí, estar disposto, né, a estar vulnerável.
Então, trabalha o indivíduo, o terapeuta vai trabalhar o indivíduo nesse seu contexto maior, né? Nesse cenário, a Gestalt terapia vai trabalhar com o indivíduo num contexto maior, interessado também no que está acontecendo na sua família, na cultura do indivíduo, na história do indivíduo. Ela vai trabalhar o indivíduo como um todo, interessa para ela tudo, né? Tudo que diz respeito àquele ser humano. E até onde ele quer chegar, né? Então, esse grande cenário inclui também o quê? A saúde do meu paciente. Como está a saúde do meu paciente? Inclui tudo que se refere àquele ser humano, pois eu quero conhecer e trabalhar ele na sua forma inteira, na sua totalidade. Isso inclui suas forças e inclui também as suas limitações. Isso é um pouquinho do existencialismo que eu queria falar com vocês e a ligação do existencialismo com a psicologia da Gestalt, com a Gestalt terapia. Vou falar um pouquinho só para a gente complementar da fenomenologia. Na fenomenologia não vou falar tanto, porque nós tivemos mais durante o semestre, né? O livro, toda hora ele voltava na questão da fenomenologia. Bom, só relembrando vocês, né? A fenomenologia é uma das bases, né, da Gestalt terapia. A Gestalt terapia vai se apoiar na fenomenologia, no existencialismo, no humanismo, na própria psicologia da Gestalt, na teoria do campo, teoria organística. Nós vamos também ver aí um pouquinho do existencialismo, já vimos, né? Falar um pouquinho a respeito da fenomenologia, né? O pai cursou, mas tiveram os outros professores, Merleau-Ponty, não vamos falar dos antecessores, vamos começar aqui falando da fenomenologia, do método fenomenológico. O que é fenomenologia? Estudo dos fenômenos, ou seja, ela é uma teoria e ela é um método também de fenomenologia. Então, o fenômeno, o que é o fenômeno? O fenômeno é tudo o que aparece. Tudo que aparece, o que está. Então, a fenomenologia ela está interessada no fenômeno, mas não é qualquer fenômeno, ela está interessada no fenômeno da consciência, né? Porque qualquer coisa é um fenômeno, né? O cair de uma chuva é um fenômeno, o cair de uma maçã é um fenômeno, o pôr do sol é um fenômeno, tudo, qualquer coisa é um fenômeno, mas a fenomenologia ela está interessada, né, no fenômeno da consciência. Todo ato mental incorpora algo de fora de si. Então, se eu vejo algo. Se eu gosto de algo. Se eu tenho consciência de algo. Ou seja, ter consciência é ter consciência de algo. Então, a consciência ela não existe só. Então, a gente começa a falar da fenomenologia por aí, né? Vocês já devem ter ouvido falar na questão da redução fenomenológica. O que significa isso, né? Então, nós podemos purificar nossa relação com os fenômenos observados, né? É poder purificar essa relação com os fenômenos. Ou seja, como que eu faço essa purificação dessa minha relação com os fenômenos observados? É buscando não interpretar, né? Voltar às coisas como elas são, como elas se mostram, como elas são na sua essência. Então, não interpretar, ou seja, sem interpretar e tentar, ou seja, tentar compreender as coisas como elas se mostram no presente, né? Como elas se mostram no aqui e agora, sem contaminá-las com interpretações. Ver a essência das coisas, com a sua complexidade, né, com todas as suas implicações, mas para a Gestalt terapia, mas no aqui e no agora.
Isso é a redução fenomenológica, que vocês já ouviram, deve ter ouvido falar, ou talvez, né, fale aí no livro. Então, a fenomenologia, ela nos mostra o mundo, né? Ela tem esse olhar sobre a realidade, ela vai nos mostrar esse mundo, ela nos mostra esse mundo, mas o papel do terapeuta não é o de interpretar o mundo do cliente, ela vai nos mostrar esse mundo, mas nós vamos tentar enxergar o mundo dele tal como ele se mostra, né? Sem interpretar, tentando entender o presente, como ele se na sua essência. O passado só vai ser relevante na medida que ele aparece no presente, né? A gente já falou isso em outros vídeos aí. O passado só é relevante, só se torna relevante, né, na medida que ele aparecer aí, né, com questões relacionadas aí aparecendo no presente. Então o terapeuta vai tentar trazer o paciente lá do passado para o aqui e agora, né, para tentar ver as dificuldades, o que está acontecendo. Não tentará explorar o passado, né, como outras abordagens faz, mas vai tentar trazer o quê? Para o presente, para o aqui e agora. Né? Entender o que é a dificuldade do indivíduo, daquele ser humano, daquele cliente, mas como ele se apresenta, como ele vive, como esse cliente sente determinada situação, sem ficar lá perguntando por quê, né, por que isso aconteceu. É sempre no aqui e agora, o que e o como. Isso. E sem, né, tentar fazer julgamentos, sem suposições, sem pré-julgamentos, tentar ajudar o cliente a tomar consciência da sua situação. Então, a Gestalt terapia, ela ajuda a compreender, né, ao cliente se compreender, sem fazer pré-julgamentos, né, tentando levá-lo a tomar consciência de si, né, tomar consciência do que está acontecendo no aqui e agora, ajudar o cliente numa situação de vida que está acontecendo, mas sempre buscando, trazendo para o aqui e agora, né, ao ver as coisas como elas se mostram, ao ver as essências das coisas, muitas encobertas por interpretações aí desnecessárias. Então, essa tomada de consciência, a awareness, né, ela é fundamental nesse momento. Então, é o fundamento principal da Gestalt terapia, né, trazer o paciente a essa tomada de decisão, e requer que o terapeuta, né, ele seja capaz de estar presente nesse momento, né, e lidar com todos esses pensamentos, julgamentos, avaliações, né, ele tem que estar presente, sem tentar fazer pré-julgamentos, trazer sempre o paciente para a sua essência. Então, para que haja realmente o interesse pela experiência do cliente, né? O que você está sentindo agora? Qual a sua experiência agora? O que você sente nesse momento? Do que você está consciente? É uma das palavras, uma das perguntas, né, chave aí que toda sessão de Gestalt terapia vocês vão perceber o terapeuta perguntando para o seu cliente, né? Você está consciente, né? Do que você está consciente? Então essa é uma pergunta chave aí, e o foco aí tem que ser no cliente, né? Então a gente tem que se libertar um pouquinho dos julgamentos, do pré-julgamento, das avaliações, se libertar um pouquinho disso, trazer o paciente para o aqui e agora e levá-lo a essa tomada de consciência, a awareness, né? Tomada de consciência no aqui e no agora. Isso requer muito apoio, né? A gente vai ter que apoiar o paciente, porque as pessoas, é difícil trazer o paciente presente. Quando a gente tenta trazer para o presente, ela volta para aspectos do futuro, então fica projetando questões elas voltam para questões do passado ou ficam projetando questões lá do futuro. Então é difícil trazer o paciente para aqui e agora, mas isso requer muito apoio,
porque as pessoas elas gastam muito tempo evitando o presente, né? Então, e a chave, a mudança terapêutica, ela ocorre no presente. Eu não consigo mudar onde eu estou vivendo, no aqui e agora, no presente. O nome já diz, é um presente. Né? Aqui que pode haver as transformações. Então, trabalhar a awareness, né, nos leva rapidamente a uma profundidade, a situações mais profundas. Então, é uma ferramenta que deve ser utilizada com muito respeito. Né? Tentar entrar nessa tomada de levar o paciente a uma tomada de decisão, a gente vai mexer com coisas mais profundas, então tem que ser feito com cuidado, com respeito. O uso da awareness na Gestalt terapia, ela vai acabar sendo como um facilitador, né? Quando você faz a pergunta para o cliente, do que você está consciente? Você está consciente do que agora, né? Então ela vai ser um facilitador aí para fazer essa ponte, essa passagem aí, e para levar o indivíduo, né, a essa tomada de consciência. Aí nós vamos ver várias questões, o contínuo, né, de uma questões que se repetem, a gente vai estar também trabalhando isso. Não vai dar para a gente falar nisso aqui agora, nesse momento da live, dessa aula. E é isso. Eu acho que é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Esses termos que a gente tem utilizado aí na Gestalt terapia, para que vocês tenham algumas aulas de fechamento. Agora que vocês já leram bastante a respeito, fizeram vários exercícios, dá para a gente conversar desses diversos conceitos, fazendo a ponte, fazendo a interligação do existencialismo, do humanismo, da fenomenologia, com a Gestalt terapia, fazendo aí, usando os termos que nós utilizamos, que nós vimos, que nós trabalhamos, a terapia holística, usando um pouquinho da teoria de campo de Kant-Lewin também, que nós vimos em sala. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Da teoria de campo eu não falei muito, não sei se vai dar tempo da gente postar um vídeo, né? A teoria de campo do Kant-Lewin, conceito formulado por ele, campo, né, em 1926, é esse espaço vital que vocês fizeram também em exercício, ou seja, a totalidade dos fatos que determinam o comportamento de um indivíduo num dado momento. Então a gente vai ver um pouquinho desse espaço vital, nós vimos, né, um pouquinho desse espaço vital, esse campo, a teoria de campo. Acho que não vai dar para a gente falar muito mais sobre teoria de campo esse semestre, porque o semestre passou muito rapidamente, né? E é isso. Eu falei um pouquinho de cada um deles para vocês. Eu ia fazer uma aula também falando um pouquinho das leis da Gestalt, né? Nós falamos das principais aí, que foi a lei da pregnância, né? Ou seja, nosso cérebro vai apropriar as formas mais simples, assimilar antes de assimilar uma mais complexa. Nós falamos um pouquinho da lei do fechamento também, onde os objetos são agrupados, vistos como inteiro, né? Apesar da gente ver vários pontinhos, mas teria outras leis aí da Gestalt que nós vimos em sala, semelhança, né? Onde os objetos similares se agrupam entre si, tende a agrupar objetos similares. A lei da proximidade, o nosso cérebro também agrupa naturalmente os elementos mais próximos, constituindo unidades distintas. A lei da continuidade, né, que depende, ela vai falar que os pontos se associam formando linhas retas ou curvas. Quando os elementos estão próximos, eles dão a impressão de estar seguindo numa direção, a gente acaba interpretando dessa forma. A unificação, unidade, onde tendemos a observar um quadro unificado, preenchendo um espaço instintivamente. E a lei da segregação, que trata dessa capacidade perceptiva de separar, identificar, destacar unidades de um todo.
Então, se der tempo, ainda eu posto um vídeo só com as leis da Gestalt, mas eu coloquei algumas delas, como que elas são utilizadas, essas leis, né, que a gente viu dentro da psicologia ou da teoria da Gestalt, essas leis sendo utilizadas também na Gestalt terapia, como a lei do fechamento, como a lei da pregnância. A gente viu isso sendo utilizado numa sessão terapêutica. E é isso. Boa noite. Se der, eu ainda posto mais alguns vídeos fazendo aí um fechamento da matéria e do semestre para vocês. Se não, eu desejo a todos uma boas férias e a gente se vê o semestre que vem, se Deus quiser, longe dessa pandemia, né, com tudo já voltando ao normal. Fiquem bem e nos vemos. Boa noite.